Queridos irmãos, no dia de hoje, a liturgia, ela pretende que nós tenhamos uma purificação no coração. A liturgia nos proporciona esse detalhe, purificar o nosso coração. Jesus está caminhando com os seus. Jesus está anunciando a sua terceira vez que irá morrer. Jesus está ali preparando o coração daqueles discípulos. E até o momento, eles não entenderam. É aquilo que nós ouvíamos na primeira leitura. Isaías nos prepara para a vinda do Messias. Ele começa a falar sobre o servo sofredor. Isaías já estava preparando o povo no coração para receber o Messias. E contudo, o povo não o recebe. Mas muito pelo contrário, o povo o crucifica-o. E por que isso acontece? Devido às paixões desordenadas. Se nós olharmos para o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1760 e seguintes, nós veremos que todos nós temos paixões. A paixão foi o próprio Deus que nos colocou. É um sentimento que Deus nos apresentou. Esses sentimentos, eles fazem com que nós queiramos algo, que nós busquemos esse algo. É necessário então nós percebermos que esses sentimentos, eles estão um pouco desregulados, fora do contexto. Para que nós compreendamos o que é essas paixões desgovernadas, o que é esse sentimento, o que é esse movimento, como que ele se dá, é só nós olharmos para a paixão de Cristo. Ali nós vemos um descontrole, uma desorganização das paixões, na figura de Pedro e dos apóstolos. Mas como que Pedro, ele era o príncipe dos apóstolos, vamos ficar somente com Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. E por que ele nega? Qual o sentimento que está em Pedro? E faz com que ele não perceba que Deus é Deus, que o Cristo é o Filho de Deus, que o Cristo é o mesmo Deus, não é uma outra pessoa. Tudo bem, Cristo nasceu com a natureza humana, mas ele não perdeu a divina. Então naquele momento, o sentimento que estava em Pedro, o movimento que estava em Pedro, era o medo da cruz. E talvez nós não consigamos perceber o que Jesus pede a nós, porque nós temos medo de tantas coisas, e esses medos nos inibem de nos lançar. Esse medo nos coloca meio que inertes para sermos de Deus, para vivermos a graça que um dia nós recebemos no batismo, para levarmos a termo o propósito de ser cristãos, de ser alter Christi, um outro Cristo. Essa é a desordem das paixões. E essa desordem das paixões, ela iniciou a que nós líamos capítulo 10 de Marcos.
E essa desordem, ela iniciou lá no capítulo 8, 2 capítulos atrás, quando Jesus está em Cesareia de Filipe. Ele já desceu o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Ali naquele momento ele faz uma pergunta para Pedro, para os apóstolos também. Ele diz assim, talvez vocês vão lembrar, que foi recentemente o Evangelho. Quem dizem as pessoas que eu sou? E ali eles comentam, diz o senso comum, quem era Jesus? E Jesus faz uma outra pergunta. Tudo bem, compreendi. Mas e para vós? Para vós, quem sou eu? Ego me. Naquele momento, então, Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus, então, exulta de alegria, e ele diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E ali Jesus começa a dizer, a primeira vez, que ele está indo para Jerusalém, que ele vai morrer para dar a vida a eles e aos seus futuros filhos, que somos nós. E Pedro fala, Senhor, vem cá, para de bobeira, o Senhor é uma boa pessoa, isso não vai te acontecer, que Deus não permita que aconteça tal coisa. Naquele momento, já começa a desordem em Pedro. Então Jesus, ele usa uma expressão até assim, grosseira, né? Até muito forte, radical. E ele diz, vai para atrás de mim, Pedro. Tu és Satã, aquele que divide, um diabolum, aquele que separa. Tu és como um Satanás. Tu não pensas como Deus, mas age como o homem. E aí vem o capítulo 9. Tem mais um pedacinho do capítulo 8. Vem o capítulo 9. Pela segunda vez, Jesus anuncia a sua paixão. E os discípulos não compreendem, não entendem. Eles fazem ouvidos moucos, ouvidos tapados, ouvidos que não querem compreender. Aí no versículo 31 do capítulo 9, Jesus toma a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus então, ele está indo para Jerusalém. Vem 2 discípulos seus, 2 discípulos queridos, Tiago, o maior, e João, seu irmão, os filhos de Zebedeu. Eles chegam até Jesus e falam, Senhor, permita que um sente à tua esquerda e outro à tua direita. E Jesus parece que está abaixando a cabeça, balançando e dizendo, qual é a parte que eu falei que eu vou morrer na cruz, que vocês não entenderam? Até agora vocês não compreenderam que a minha missão é ir para Jerusalém? Aqui abre um parênteses, nós lembramos da encíclica do Papa Pio XII, Christi Mystici Corporis, o corpo místico de Cristo. E a partir do número 12 da encíclica do Papa, ele diz assim, Jesus, ele é Deus, mas Jesus, ele teve uma missão aqui na terra, a ser cumprida.
Feche paredes. Voltemos na homilia. Então, os discípulos não entenderam que Jesus tinha uma missão, tinha uma caminhada a fazer. Eles queriam festim, glória. Jesus sabia muito bem que à sua direita e à sua esquerda estaria 2 homens malfeitores. Aquilo que Lucas nos fala, um chamado Barrabás, mas o outro Dismas. Barrabás foi solto, mas os que estavam crucificados, um era Dismas, o outro não tinha nome. Foi programado, se assim podemos dizer, foi pensado desde sempre quem estaria do lado de Jesus. E eles discutindo, porque tinha uma desordem emocional. E para piorar a situação, que a situação pode piorar ainda, né? A situação para piorar, 2 querem os primeiros lugares. 9, porque Judas já estava morto, né? Matias não estava ali com eles, que completou o 12º lugar, o lugar de Judas Iscariotes. Então 9 começa a rivalidade, o ciúme. Por que ele e não eu? Porque Jesus deixará eles ficarem uma direita ou outra esquerda e não eu. Aqui nós vemos a segunda leitura, o momento de glória. São Paulo nos dizia isso. Queres unir a Deus? Você une a Deus através da glória, doxa, né? A glória que vem dos céus, a glória que vem do alto. Então Deus nos pede algo, mas nos capacita para aquele algo. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. Quantas vezes nós, na nossa oração, nós percebemos essa desordem que estava nos apóstolos, nos discípulos, nos seguidores de Cristo. Quantas vezes nós nos colocamos em oração diante do Santíssimo, ou meditando o Santo Terço, ou lendo a Divina Escritura, e a nossa mente voa, vai longe. E aí, naquele momento que eu estou rezando, que eu estou com o sagrado texto, lendo, meditando, aprofundando, eu lembro e falo, nossa, será que eu paguei aquela conta? Nossa, eu tenho que imprimir tais papéis, tais boletos. Nossa, e aquele WhatsApp que eu não respondi? Agora eu tenho que responder, porque se eu não responder agora, eu acabo esquecendo. Nossa, veio aquela mensagem no Facebook. Nossa, aquela postagem no Instagram. E aí nós vamos falando das mídias sociais todas, né? E aí nós dizemos assim, já tem que ir, já está na hora. Nossa, faz 15 minutos que eu já estou rezando. Credo, eu vou atrasar para o serviço, vou atrasar para aquele compromisso. Então vê que o nosso foco, a nossa mente, o nosso olhar não está em Deus. Sim, é verdade, nós amamos Deus, porque senão nós não estaríamos aqui. Eu não estaria com o microfone na mão. Nós amamos Deus, mas também é verdade que nós amamos tantas outras coisas. O nosso coração, ele é dividido. Ora ama Deus, ora ama a comida,
ora ama o prazer, ora ama, que tanto de coisa. Um coração que tem fatias, é fatiado, que é dividido. Sabe a biruta? Biruta que é aquele chapeuzinho, né, que mostra para onde está o vento, para o avião descer. O biruta ora está no norte, ora está no sul, no leste, no oeste. Ele segue conforme está o vento. Assim é o cristão. É um biruta. Ele segue conforme a música está tocando. Nós estamos nas vésperas de Santo Inácio de Antioquia. Se amanhã não fosse domingo, nós traríamos em mente esse grande santo. E Santo Inácio de Antioquia, ele tem 7 cartas, cada uma mais bela do que a outra. Mas Santo Inácio de Antioquia, ele não perdeu o foco de viver uma fé. Ele nos mostra a unidade da fé. Nenhum padre apostólico, nenhum monge da época de Inácio de Antioquia viveu como ele viveu, diz Bento XVI, saudoso Bento XVI. Inácio de Antioquia, ele tinha prioridade, é Cristo, é o Senhor. Então, só para terminar, não é necessário que você seja monge, seja freira, seja padre, seja consagrado, seja religioso ou religiosa para ter Cristo como primazia. Basta você ser católico, ser cristão e ter nosso Senhor como centro. Porque nosso Senhor é o centro da minha vida, eu amo a comida. Porque nosso Senhor é o centro da minha vida, eu amo minha família. Porque o centro da minha vida é Jesus, eu faço tal coisa. Porque as desordens já não existem. Aqui existem ordem. Cristo, Jesus, quando morre na cruz, através do seu mistério pascal, nós temos uma redenção. Através do sofrimento do ser humano, Jesus quer nos dar a salvação, a purificação do amor. Se nós sofremos, não é à toa. Deus permite que nós soframos para lapidar, purificar o nosso amor para com Ele. Que Santo Inácio e Antioquia nos auxiliem nesse itinerário para nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,